E eu vou neste vídeo trazer os melhores momentos da manifestação de ontem em Copacabana, no Rio de Janeiro. Obviamente, os melhores momentos do meu ponto de vista. Então vou trazer cortes do pronunciamento de Bolsonaro, vou também trazer cortes do pronunciamento de Flávio Bolsonaro, que me surpreendeu positivamente. Ele que é mais comedido, mais político, não se exalta tanto, acabou falando, tendo um discurso bem forte do meu ponto de vista. Vou trazer também trechos do discurso do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Por uma questão de democracia, eu prefiro não trazer os trechos do pastor Silas Malafaia, mas eu tenho certeza que vocês assistiram. Eu vou só deixar de lado os pontos que ele trouxe, porque por questões de democracia, acho que não compensa a gente se arriscar tanto. E vou também trazer a cobertura da imprensa, que obviamente quis mostrar que esta manifestação foi minúscula, não tinha praticamente ninguém, foi um fracasso total. Claro, afinal de contas, eles torcem para um político, no caso o Lula, que não consegue nem sequer encher uma quadra, que não consegue nem sequer lotar uma live, encher uma live, tanto que parou de fazer. Então, assim, é muito cômodo para eles ficarem falando que foi pequena. Eu tenho certeza absoluta que seria o sonho do Lula colocar pelo menos 10% do contingente que teve ontem em Copacabana de forma orgânica. O Lula não consegue isto e ele sabe, tá? Então a imprensa, claro, aí minha leitura minha, uma questão de militância e uma questão de querer militância mesmo, querer detonar a direita, quer desmerecer uma manifestação que foi, mais uma vez, de muito êxito, de muito sucesso. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E aqui eu já quero começar trazendo esse corte de um vídeo que foi logo no começo da manifestação. Obviamente, nesse momento aqui, o Bolsonaro ainda estava se dirigindo para o caminhão, não tinha começado o discurso, o pessoal estava chegando no local da manifestação e o Bolsonaro já no aglomerado, né? O povo querendo abraçar, tirar foto com o Bolsonaro, tudo aquilo que a gente não vê com o Lula. E o Bolsonaro dando show de popularidade, né? O Bolsonaro é o único político no Brasil que a gente consegue ter a gente consegue validar, comprovar a sua popularidade, não somente no mundo real, como também no mundo virtual. Ele lota lives, ele lota manifestações, o Bolsonaro você consegue ver com os olhos, povo do seu lado. Muito diferente do que acontece com o PT, com o Lula. Vamos dar um play nesse trecho aqui para vocês verem. Clássico, né? Clássico. O Bolsonaro no meio do povo, cara, impressionante. Impressionante. Não querem deixar esse cara concorrer em 2026. É bizarro. É isso, pessoal. Não vou pôr o trecho todo, não, mas só para vocês verem, né? É uma coisa impressionante. O político mais popular do Brasil, pelo menos que você consegue constatar, e, por enquanto, pelo menos, ele está inelegível para as próximas eleições. Se o poder emana do povo, o povo quer votar nesse cara. E eu acho que mais da metade, inclusive. Pelo menos é a minha opinião. Aqui agora eu começo a trazer alguns trechos de Bolsonaro. Aqui, nesse corte que eu fiz, o Bolsonaro fala da mão pesada do Moraes na eleição de 2022. Então vamos ver aqui o que disse o Bolsonaro. E houve sim mão pesada do Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 22. Por exemplo, segundo decisão dele, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto. Eu não podia botar a imagem do Lula defendendo ladrões de celular, dizendo que isso era para tomar uma cervejinha. Eu não podia mostrar a imagem do Lula com ditadores do mundo todo. Eu não pude mostrar o Lula em 2009 no Irã defendendo o enriquecimento de urânio para aquele país e o Lula dizendo que era para fins pacíficos. E nós sabemos, o que o Irã sempre quis foi varrer Israel do mapa. Eu não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Eu não pude mostrar imagens do cortejo fúnebre da rainha da Inglaterra. Eu não pude mostrar trechos
das minhas falas por ocasião da ONU. Ele fez uma campanha para menores de 16 e 17 anos tirar título. E essa garotada dessa faixa etária, a tendência é sempre votar na esquerda. Mais de 4 milhões de votos aí. Pelo menos 2 milhões para o outro lado. Nos foi retirado 1,5 milhão de inserções de rádio por ocasião das eleições. O outro lado podia fazer tudo. Me chamava de misógino, de fascista, de nazista, até de pedófilo os caras me chamaram. De assassino da Marielle Franco. Podia tudo. E nós vimos de uma pandemia e de uma guerra. E nós demos tudo pelo Brasil. Se não fosse a excelente qualidade dos meus ministros e teus assessores, o Brasil tinha afundado na economia. Sem dúvida nenhuma. O quadro ministerial do Bolsonaro era impecável, mas muito superior ao de Lula. O Lula tem muito mais ministério e eu não me vem em mente meia dúzia de nomes de ministros do governo Lula, porque são inexpressivos, porque são fracos, são ruins. Só me vem na cabeça o Haddad, basicamente, porque também não é pelos melhores motivos, naturalmente, mas porque é a principal pasta do governo, que é a pasta da economia, da fazenda. Realmente, a discrepância na qualidade de governo é muito grande. E eu também fiquei com a sensação, e até isso é corroborado pelas falas de Bolsonaro, de que o árbitro do jogo nas eleições de 2022 parecia ter um lado, parecia que existia um viés, né? Realmente eu fiquei com essa sensação. Um lado era mais prejudicado do que o outro, e é horrível a gente estar dentro de um pleito, dentro de um jogo democrático, com esse tipo de sentimento, onde a gente não tem a convicção, tá? Pode até ser uma percepção equivocada. Não creio que seja, pode até ser, mas essa percepção de que faltava isonomia no jogo. E isso é terrível, tá? Eu acho que essa sensação, essa percepção, correto ou não, mas é uma percepção, eu acho que milhões de brasileiros tiveram também, tá? E isso é terrível. Seguindo aqui, pessoal, trazer aqui um outro corte. Aqui nesse vídeo, o Bolsonaro ele traz aí uma lista de narrativas contra ele que já foram enterradas, não passavam de narrativas. Para variar, né? Aquele negócio, eles querem... se você é de direita, você tá no radar, você é perseguido. No nosso país, pelo menos, isso é muito escancarado. Mas vamos ver aqui os exemplos que trouxe de narrativas, né, contra ele, Bolsonaro. Mas qual o objetivo deles? O que eles querem? Todas as narrativas contra mim foram para o espaço. Marielle Franco, baleia, 100 imóveis no Vado Ribeira, móveis no Alvorada, joias, vacina, tudo foi embora. Sobrou a fumaça do golpe. Então, são aqui alguns exemplos de narrativas que implodiram, né? Simples assim. Nesse outro corte, o Bolsonaro desafia a Globo a fazer uma entrevista de 2, 3 horas ao vivo, assim como ele deu no Flow. Se eu fosse a Globo, eu aceitava, porque atualmente a audiência da Globo tá tão ridícula, se comparar com a própria audiência do passado da Rede Globo, que ter 1, 2, 3 horas de entrevista ao vivo de Bolsonaro explodiria a audiência da Globo. Faz tempo que a Globo não tem uma audiência impactante. O Bolsonaro entregaria de bandeja toda a sua popularidade para a emissora. Será que a Globo aceitaria o desafio? E o Bolsonaro mesmo fala, pode perguntar o que quiser. Só me deixa eu falar meia hora de Brasil, mas podem me perguntar o que quiser. E aí, Globo, você vai aceitar o desafio? Vamos ver aqui o que disse Bolsonaro. Se a Rede Globo de televisão me convidar para, a exemplo do que tive no Flow agora, 3 horas ao vivo. Rede Globo, 3 horas ao vivo. Vocês perguntem o que bem entender. Eu quero 30 minutos para falar do Brasil, mas pergunte o que bem entender. E eu abro esse inquérito secreto ao vivo na TV Globo. Não sei se meus advogados conseguirão esse inquérito, mas se a divulgação do inquérito
foi o início do golpe, o povo tem que saber o que está nesse inquérito. Todos os inquéritos de Alexandre de Moraes são confidenciais, secretos. Ninguém pode saber de nada o que está ali. Aqui, para minha surpresa, eu quero trazer um corte das falas do Flávio Bolsonaro, que me surpreendeu positivamente. Ele que é mais polido, mais político, não vai tanto pro embate, assim como vai o Eduardo e o Jair Bolsonaro. Então aqui, para mim, eu achei que foi surpreendente o que disse o Flávio. Eu fiz aqui um corte, aqui não é todo o trecho, né, do discurso do Flávio, mas são alguns cortes que eu juntei. Vamos lá. E nós estamos aqui pela família do Clezão, que está aqui com a gente. Esse que foi a vítima fatal de um ministro que de forma deliberada deixou o Clezão morrer na cadeia, impedindo que ele cuidasse da sua própria saúde. E eu tenho uma coisa para falar a todos vocês. Nós vamos derrotar o alexandrismo. Nós vamos derrotar os verdadeiros destruidores da democracia. Luiz Inácio enganou algumas poucas pessoas pela última vez. Luiz Inácio destruiu a esperança de algumas pessoas desavisadas pela última vez. Se foi pela última vez, não sei, né? A não ser que o brasileiro tenha se curado desse problema de memória curta, né? Porque a gente tá no 5º mandato do PT e tem gente ainda que se espanta, ou pelo menos finge espanto com as coisas que vem acontecendo. Mas aqui vocês reparem, né? O Flávio falou em fim do alexandrismo. Eu achei que pros padrões do Flávio, ele foi bem agressivo nesse sentido. Eu não esperava uma fala desse tipo do Flávio Bolsonaro. E aqui o último corte que eu quero trazer é o do Tarcísio Gomes, o governador de São Paulo, que falou que se tudo está caro, volta Bolsonaro. E ele citou, né, vários exemplos de itens que dispararam o preço, principalmente na área de alimentação. Então também achei legal o governador de São Paulo sempre dando aí o seu apoio e mostrando a sua lealdade pro Bolsonaro. Aqui também é um trecho curto do que disse o governador, tá? Não trouxe as falas todas, mas aqui eu acho que essa aqui foi a mais interessante. Ninguém aguenta mais o arroz caro, o feijão caro, a gasolina cara, o ovo caro. Prometendo picanha e não tem nem ovo. E se tá tudo caro, volta Bolsonaro! É isso aí, eu acho que é impactante, né? Isso aqui vai virar um bordão, né? Se está tudo caro, volta Bolsonaro. E para finalizar, pessoal, como não podia deixar de ser, mais uma manifestação da direita gigante e mais uma vez a esquerda querendo diminuir. Então, para vocês terem uma ideia, a PM, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, falou que em Copacabana ontem tiveram reunidos mais de 400 mil brasileiros. Então a PM do Rio falou que em Copacabana tinha quase 500 mil de brasileiros. E aí, se a gente pegar o G1 fala o seguinte: no ápice, ato com Bolsonaro em Copacabana teve 18 mil pessoas, diz levantamento de pesquisadores da USP. Deve ser aqueles mesmos pesquisadores que falaram que uma vez na Paulista tinha 2 ou 3 milhões de pessoas quando teve aquele evento LGBT, né? Não me recordo se foi a parada gay, mas foi algum evento LGBT, que eles falaram que tinha, 2, 3 milhões de pessoas. Acredito que sejam os mesmos pesquisadores. Pessoal, isso aqui não dá para levar a sério. É claro que na praia, lá no Rio de Janeiro, as pessoas ficam mais... o espaço é muito maior. É mais difícil você preencher. Na Paulista, você tem um corredor. Então fica todo mundo concentrado na avenida. Você tem prédios do lado, então as pessoas ficam centralizadas naquela canaleta que é a avenida. Na praia fica mais difícil você ficar tudo aquele formigueiro. Mas era nítido que tinha muita gente. Tanto que, se você pegar aqui na publicação da PM do Rio, olha aqui, ó. Cara, não tem como falar que isso aqui foi fracasso, que isso aqui foi vazio. Não tem como. É simplesmente impossível. É desinformação falar que aqui tinham poucas pessoas, que tinham 18 mil pessoas. Pra mim, é risível, tá? Tô falando de percepção, de olhar mesmo, tá? Não tô usando nenhuma técnica. Porque, pra mim, é muito mais. Tinha muita gente. E aí, o Datafolha já foi... menos pior, vai. Ele deu quase que o dobro. Enquanto os pesquisadores da USP estavam dando 18 mil pessoas, o Datafolha projetou 30 mil. Então, quase o dobro aí do que falou esses pesquisadores da USP. Mas para mim,
continua sendo risível. Na minha opinião, tinham muito mais, tá? A foto aqui não deixa mentir, pessoal. É muita gente, é muita gente. O fato é, mais um evento de sucesso, mais uma manifestação ordeira, pacífica, democrática da direita. Não teve depredação de patrimônio público, não teve confronto com a polícia, nada demais. A única exceção que existe até hoje na história recente do Brasil foi o 8 de janeiro. Mas lá a gente pode considerar outros cenários, outras hipóteses. Tirando o 8 de janeiro, todas as manifestações da direita, gigantescas, exemplares, pacíficas, ordeiras, cumpridoras da Constituição e das leis, né? Basicamente isso se resume às manifestações da direita, excetuando-se o 8 de janeiro, que aqui dá pano pra manga. Coloque nos comentários como que vocês enxergaram essa manifestação, o que vocês acharam das falas do Malafaia, do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Tarcísio Gomes, o Nicolas Ferreira também participou, outras pessoas também acabaram se pronunciando. O que vocês acharam? Coloque nos comentários também se vocês estão mais com as estimativas da PM do Rio, falando em 400 mil pessoas, ou se vocês estão mais para os pesquisadores da USP ou para o Datafolha. Coloquem aí nos comentários qual que é a percepção de vocês do tamanho dessa manifestação. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, porque isso de fato ajuda a ampliar, a aumentar o alcance do conteúdo. Se vocês também gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. E se você ainda não me segue, eu os convido a me seguirem em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou com uma @ViniciusCFP82. Aqui em cima em vermelhinho está o meu username. Em todas as plataformas, vocês me encontram desta forma. Feito o convite, dado o recado, até o próximo vídeo.